por que que a derivada é uma função? Primeiro, você já deve estar cansado de saber que a derivada de f no ponto A é o coeficiente angular dessa reta tangente, e isso é o seguinte limite. Não sei se você sabia, mas tem uma fórmula alternativa para você calcular essa derivada num ponto, que consiste em você pegar e chamar de z esse A mais H. Então H é igual, passo o A para cá, né? Então fica Z menos A. E como o H tende a zero, isso é a mesma coisa, ó. Significa que Z tende a A. Quer dizer que esse coeficiente angular, você pode calcular ele também assim. Limite, no lugar de H tende a zero, você coloca Z tende a A. E aqui fica f de Z menos f de A dividido por H, você troca por Z menos A. Isso é uma fórmula alternativa para você calcular a derivada. Bom, mas tudo bem. O que a gente quer saber, afinal de contas, é o seguinte. F' é uma função? Vou tentar te responder através de um exemplo. Seja y igual a f de x igual a raiz de x, obviamente o x é maior ou igual a zero, né? Então calcule f' de 2. Pronto, quem é f' de 2? A gente aprendeu que isso é o limite quando h tende a zero de f de 2 mais h menos f de 2 dividido por h. Aqui, ó. Ou, usando a fórmula alternativa, você pode também escrever assim. Limite quando z tende o ponto onde você está querendo derivar, que nesse caso é 2. Aí aqui você coloca f de z menos f de 2, dividido por z menos 2. É a mesma coisa, você pode calcular assim ou assim. Aí esse limite aqui, ele fica assim, né? F de z. Aqui troca o x por z. Aí fica raiz de z menos, e aqui fica raiz de 2, dividido por z menos 2. Aqui, se tu substituir o z por 2, fica 0 sobre 0. Então você tem que fazer uma racionalização. Coloca raiz de z menos raiz de 2, multiplica por raiz de z mais 2, dividido por raiz de z mais 2. Aqui tinha z menos 2. Isso é o limite quando z tende a 2. Aqui o quadrado do primeiro é z menos o quadrado do segundo. Aqui é raiz de 2, né? Que é 2. Isso fica dividido por z menos 2, que multiplica raiz de z mais 2. Aí você pode cancelar z menos 2 com z menos 2. E fica apenas limite quando z tende a 2 de 1 sobre raiz de z mais 2. Aqui é raiz de 2, desculpa. Esqueci, né? Raiz de 2 aqui. Isso é o... Substitui o z por 2, então você vai ficar com 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2. Então aqui é 1 sobre 2 raiz de 2. Mas eu poderia fazer essa conta, por exemplo, tirando 2 e colocando no lugar do 2 um 3. Dessa forma. Ou então eu poderia pedir para você calcular f' de, sei lá, de 5. Assim. Ou f' de 6. Ou seja, para qualquer número A, você consegue associar um único coeficiente angular m, que é o coeficiente angular da reta tangente no ponto P, onde esse m é f' de A. Para cada número no domínio da função, você consegue associar de forma única a esse número esse outro número. O que é isso? Isso é uma função. Você está pegando aqui um x qualquer, e a esse x você está associando o número f' de x. Aqui um A associa f' de A, então troca A por x, então a cada x tu tem
f' de x. Detalhe, desde que isso aqui é um limite. Então, desde que esse limite existe. Aí você pode fazer essa associação e acabamos de criar uma função. Então, aqui era só ter considerado o x no lugar dos números que eu considerei inicialmente, né? E aí você teria esse resultado, né? Que f' de x, para esse caso, é 1 sobre 2 raiz de x. Vamos colocar aqui embaixo, ó. F' de x é, para esse caso, 1 sobre 2 raiz de x. Um detalhe é que o x aqui tem que ser positivo, que aqui eu não posso dividir por zero, né? Então, x positivo. Ora, então você tem uma fórmula a partir da qual você pode calcular o coeficiente angular para essa curva, né? A curva y igual a raiz de x em qualquer ponto, bastando você substituir o x por um determinado valor. Assim, a derivada de uma função y igual a f de x em relação à variável x vai ser a função que nós chamamos de f', definida por f' de x como sendo o limite da razão incremental, calculado aqui com aquele a sendo um x. E a gente pode calcular ele dessa forma ou dessa forma alternativa. Claro, tudo isso desde que o limite existe, porque, veja bem, tem hora que você vai calcular esse limite e esse limite não existe. Por se tratar de um limite, você, quando analisa os limites laterais, às vezes os laterais dão valores distintos, às vezes o resultado pode dar infinito, e aí tem situações, né, que podem acontecer. Então, é função, f' é, desde que esse limite existe. Aí tem algumas notações para a derivada, né? Essa que a gente já, de certa forma, está um pouco habituado, né? F' de x, a derivada de f em relação a x. Mas tem outras notações. Tem simplesmente você botar um y', né? A derivada da função f de x em relação a x, quando você escreve y igual a f de x, aí y'. Você pode botar simplesmente dy dx, a derivada de y em relação a x. Você pode colocar df dx, a derivada de f em relação a x. Você pode colocar d dx assim, e aqui na frente colocar a função, a derivada de f em relação a x. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Você pode botar um d grande de f em relação a x assim, derivada de f em relação a x. Você pode botar dx e o f de x aqui na frente. Isso aqui está dizendo que você está derivando em relação a x, a função f de x. E tudo isso aqui representa esse mesmo limite, essa mesma função f'. São só notações que você vai encontrar por aí nos livros. E se a derivada é uma função e você quer avaliar a função derivada num ponto, a gente já sabe, foi assim que a gente aprendeu primeiro. Você pode calcular, por exemplo, f' de a. Nessas outras notações pode ser assim, ó, dy dx, derivada da função y igual a f de x em relação a x. Tu quer avaliar em x igual a, tu coloca um tracinho assim e x igual a. Ou então, df dx, aí coloca um tracinho e diz que vai calcular em a, assim. Então são diversas notações. Bom, então como exemplo, a gente falou agora há pouco de y igual a f de x, que era a raiz de x, e nós constatamos que f' de x era 1 sobre 2 raiz de x. Pronto, então você pode chegar aqui e dizer assim, vou calcular f' de 4. Quem é f' de 4? Então, sei lá, você pode botar d dx, aí coloca aqui a função, que é raiz de x, e coloca assim, ó, x igual a 4. Na verdade, você sabe que a derivada de raiz de x é dada por essa fórmula, é 1 sobre 2 raiz de x. Aí você coloca aqui x igual a 4, porque eu quero saber em x igual a 4.
Aí aqui é só substituir o x por 4. Então fica dessa forma, ou seja, 1 sobre 2 vezes 2. Isso aqui é 1/4. Então isso é uma maneira de você aplicar essas notações, né? Desse jeito, ou simplesmente você tem f' de 4, você já sabe que f que é isso daqui, né? A f' de x, então você já pode fazer direto, onde for x você coloca 4. 1 sobre 2 vezes 2, que é 1/4. Pode usar essa notação ou essa. É só para você entender a notação. Aí nos livros ele vai resolver utilizando qualquer uma dessas, né? E o gráfico de f'? Já que ela é uma função, como é o gráfico dessa função? Ora, então assim, você não tem uma função aqui, por exemplo, para esse caso. Então é só traçar o gráfico dessa função. Ou para outro exemplo, tu vai ter uma outra regra para definir a derivada, é só traçar o gráfico dessa outra função que vai aparecer em outra regra, em outro exemplo. Mas a questão interessante é que o gráfico da derivada ele tem uma interpretação importante e muito interessante. Aquele gráfico representa assim, ele dá informações bacanas sobre a função que você está estudando, né? Por exemplo, essa. Aí você olha para o gráfico da derivada e ele te dá informações interessantes sobre esta função aqui. Mas essa discussão vai ficar para um outro momento. Fica essa pergunta no ar. E o gráfico da derivada? Bom, é importante, ele vai trazer informações muito importantes sobre a função que você está derivando. Fica para uma outra oportunidade a gente trabalhar esse conceito.